Estamos aqui para mais um episódio do Alô Turismo e hoje iremos falar de Mambaí. É o primeiro programa que eu faço, que eu ainda não conheço o lugar, então estou aqui curiosa, louca para saber mais sobre Mambaí. Estou aqui com o nosso convidado Bruno. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Bruno. É um prazer ter você aqui com a gente. Já estou com viagem marcada para Mambaí, doida para conhecer lá. Coisa boa, mano. O prazer é todo meu. Muito alegre, muito feliz de estar aqui contigo nesse programa, né, que é um espaço aberto para a gente poder falar de coisas tão positivas, tão maravilhosas, que é viajar, que são destinos turísticos, né? Então eu tô muito contente e ciente da missão desse bate-papo nosso aqui, fazer a tua curiosidade aumentar ainda mais. Você tá lá nos visitando em Mambaí logo logo. Isso aí, pessoal. Hoje a nossa viagem é para Mambaí, mas segura um pouquinho aí que a gente vai voltar logo após o intervalo para falar mais sobre esse lugar lindo que é Mambaí. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Estamos de volta e eu estou aqui com o Bruno de Mambaí. Bruno, antes de você falar sobre Mambaí, eu quero saber um pouquinho sobre você. Eu sei que você é secretário lá de Mambaí, você também tem uma agência de turismo. Me fala um Isso. pouquinho quem é Bruno, como que começou a sua missão lá em Mambaí para explorar aquele lugar muito lindo, né? Olha só, Manu. Bruno é um baiano, hoje mais goiano, né, do que baiano. Eu já tenho mais tempo de Goiás do que de Bahia. Ainda que Bahia, a minha cidade de Santa Maria da Vitória, é um lugar que eu vou carregar para sempre, que eu tenho um carinho muito grande. A gente até brinca, porque assim como eu, em Mambaí tem vários que são baianos, né, mas que moram em Mambaí. E a gente brinca que são goiabas, né, mistura de Goiás com Bahia. E é um território muito especial, porque além de Goiás e Bahia, ainda tem uma influência muito grande de Minas Gerais. Então é um território ali que pega umas pitadas, um pouquinho de cada estado, e aí consegue fazer essa mistura aí e sair um caldo muito saboroso e muito bonito, como a nossa gente, como os nossos produtos turísticos, né? Por assim dizer. E eu saí ainda adolescente, antes da maioridade da Bahia, fui estudar em São Paulo, e quando eu estava em São Paulo prestes a me formar, é que um amigo e um primo me fez o convite para a gente lançar, né, trabalhar Mambaí como um destino turístico. E aí eu sou de formação profissional de comunicação, e eles me levaram umas fotos e eu desacreditei. Eu falei, como assim? Rapaz? Conheço Mambaí desde criança, visito lá sempre, corro para cima e para baixo e nunca vi isso. E aí não acreditei muito não, mas aí o Emílio e o Jackson me convenceram. Nas próximas férias eu marquei, e quando eu cheguei eu pude constatar que de fato, né, tinha toda aquela beleza de um apelo visual assim deslumbrante, e o que me chamou mais atenção ainda foi a diversidade desses atrativos. Então aí eu pude constatar de perto, só que aí a gente teve que começar por todo aquele beabá que pede, né, a cartilha do turismo. Então foi sensibilizar a população local, formatar produtos. E nessa caminhada aí a gente já tem quase 20 anos enquanto empresários do turismo. A minha empresa ano que vem vai fazer 20 anos, né? E aí, da forma como a gente conseguiu trabalhar um destino que jamais se falava de turismo, junto com o apoio de um tanto de gente boa aqui que Deus colocou no nosso caminho, então isso me projetou a assumir a Secretaria de Turismo lá por duas ocasiões aí, antes dessa, e a gente conseguiu trabalhar bem. A gente elevou Mambaí a uma posição de protagonista no cenário estadual. Então todas as políticas públicas, as ações de turismo passavam, né, também por Mambaí, e isso acabou também me projetando para que eu me candidatasse e fosse eleito e reeleito para o Fórum Estadual de Turismo. Sua Então, formação é na área do turismo. em comunicação. Ah, em comunicação. Só que aí eu consegui fazer algumas extensões na área de turismo. E se Deus quiser, em breve, logo, logo vem um mestrado aí para turismo também. Vamos torcer. Mas essa caminhada foi muito bacana.
E hoje a gente atua tanto na parte, né, da iniciativa privada, quanto também no poder público, enquanto secretário. E aí tem a associação da qual faço parte de maneira muito orgulhosa também, que é uma associação de desenvolvimento territorial, que é a NEGO, né? A gente brincou ali com a questão da palavra que tem o Nordeste goiano e tem também toda a parte dos povos originários, de comunidades tradicionais do Nordeste goiano. E tem o turismo como ferramenta principal para a transformação desse território. E é muito curioso você falar sobre você não sabia que tinha tanta beleza e você sempre ia lá. Eu vou em vários lugares turísticos, pessoal, é incrível. A gente chega no lugar e pergunta pro pessoal: você sabe das cachoeiras que tem lá na sua cidade? A pessoa é de lá, a pessoa não, nunca vi falar. Então tem muita gente que não tem essa vontade de explorar, ou às vezes não tem esse conhecimento do próprio local onde a pessoa está, né? E eu acho que a importância da Secretaria do Turismo, das agências de turismo, de trazer, né, ao conhecimento das pessoas sobre isso, né? E também de espaços como esses, né? Sim, A gente vê a gastronomia, que também é um aspecto, né, cultural muito importante, e tem muito espaço e muito se promove. E às vezes no turismo, espaço como esses aqui, né, da Alô TV, é como se fosse um verdadeiro oásis, né, para sim. nós. Porque a gente é a maneira que a gente consegue aproximar os destinos dos viajantes e às vezes, por muitas das vezes, melhor dizendo, nascer essa vontade de Esse desejo. visitar. E você falou sobre a gastronomia, me deu a curiosidade. Lá é uma tríplice fronteira de 3 estados: Minas, Goiás e Bahia. E Isso. qual que é a culinária de lá? Rapaz, olha só, você vai estar na capital mundial do Pequi. Então, reconhecidamente que Porque ela Mombaí é Embrapa Goiás, é né? Só Goiás, que é é Goiás. divisa com esses estados. E tem muita influência, né? Uhum. Então, tanto que eu não senti diferença do tempero, muito da gastronomia, galinha caipira, a forma como os frutos do cerrado são utilizados. Mas Mambaí especificamente, e tem até alguns dados curiosos, é o local, né, já tem vários estudos, é onde o pequi é o mais rico em beta-caroteno, então isso é o que dá aquela cor alaranjada, sabor e também os antioxidantes. E a gente tem em Mambaí uma agroindústria já premiadíssima lá, que eles trabalham de maneira muito singular os frutos do cerrado, relações economicamente corretas, né? Então a gente consegue trabalhar muito essa questão dos atrativos e também da gastronomia, e tendo os frutos do cerrado e o pequi como guardiões dessa nossa cultura gastronômica. E qual que é o maior público lá de visitantes, de turistas? Goiás, Minas, Bahia, ou é um misto de todos os estados? Justamente daquele que a gente não falou, que é o Distrito Federal. Brasília. Brasília. É, Tá é a pertinho capital, ali, né? pertinho, pertinho. E tem um acesso muito bom, né? São menos de Uhum. 300 quilômetros de estrada pavimentada, em condições boas durante o ano todo. E por outras características também do público de Brasília gostar muito de ecoturismo, né? Uhum. Eles estão ali perto da Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, então a proximidade com Mambaí faz com que esse público, né, diante da nossa diversidade e apelo visual dos nossos atrativos, seja um dos principais públicos. Só que vem aumentando muito São Paulo, Rio e Minas. Uhum. E quando esse público aumenta, para nós é um indicativo muito bacana, porque significa que o nosso destino está atingindo um grau de maturidade ali muito interessante. E é incrível você falar, porque eu comecei a trabalhar com turismo tem 4 anos, né? Com a Preservar Turismo. Novinha, É novinha. nenenzinho. Mas eu sempre gostei de natureza. Só que assim, eu nunca tinha ouvido falar de Mambaí. Eu fui ouvir falar depois que eu comecei com a agência, que a gente começa a explorar, querer conhecer novos locais, né? Então, essa divulgação, essa fomentação do turismo é muito importante para poder se tornar conhecido e despertar em pessoas que às vezes nunca pensou em fazer um ecoturismo, né? Manu, e o quanto que o trade, né, turístico, ele precisa dessa sinergia? Porque a gente lá em Mambaí, a gente está focado no bem receber, né, Sim. no preparar o nosso destino. E por muitas vezes a gente não tem a expertise e não tem o tempo, nem o know-how para isso, mas
quem está aqui em Goiânia às vezes consegue conectar. Uhum. Então, às vezes, a gente tem um destino, tem pessoas que querem viajar, e aí onde entra, né, essas empresas como a Preservar, que faz essa conexão e essa linha. Porque se não fosse isso, muitos destinos e também muitos viajantes deixariam de conhecer lugares e de levar recordações aí para uma vida toda. Sim, as agências possibilitam, né, esse acesso, essa facilidade do Isso. transporte. Chega lá, tá tudo pronto, tudo Justamente. organizado, não precisa preocupar com nada. Antes de chegar alguém lá, a Manu já vai ter ido, vai ter sofrido, vai ter Já vai ter pensado, desenhado, tudo, porque trabalhar com turismo é isso, é oferecer o máximo de comodidade para pessoas que no seu tempo de lazer não quer ter perrengue e nem imprevisto nenhum, né? E nenhuma preocupação. Nenhuma preocupação. E aqui de Goiânia, estamos falando aqui de Goiânia, né? Lá em Mambaí, quantos quilômetros? 498 quilômetros. 498. Passa por E Brasília. passa por Brasília, então a gente tem uma estrada duplicada de Goiânia até um pouquinho depois de Formosa, Uhum. então com excelente asfalto durante todo o ano. E tem uma outra coisa bacana, Manu, que faz com que a gente consiga aproveitar Mambaí, e é importante eu deixar bem frisado aqui, que toda vez que a gente fala de Mambaí, a gente está falando de uma região turística ali que engloba os municípios de Buritinópolis, de Damianópolis, né, mais precisamente, mas que tem também ali Simolândia, Flores, mas principalmente estes. Só que a gente consegue, tem uma característica muito curiosa e positiva, que os nossos atrativos eles são muito próximos uns aos outros. E isso, em termos de turismo de natureza, é muito raro, né? Que as pessoas estão habituadas a ter aí longos trechos, expedições. Às vezes vai num atrativo, aí tem que voltar em outra vez para em outro. Só né? no outro dia para fazer. E muitas das vezes, esses atrativos também não é por estrada pavimentada, não é com todo tipo de veículo que vá. Então, em Mambaí e região, a gente consegue fazer com que uma viagem de 2 dias, até mesmo de um dia, seja muito proveitosa, que você consiga conhecer muita coisa, levar uma experiência muito bacana para a vida toda e também sem ter percorrido ali longas distâncias. A maioria dos atrativos, o acesso é por asfalto, então isso facilita muito. E eu já vi falar de Mambaí que tem várias cavernas também, né? Pelo menos mais de 200 catalogadas, isso aí Porque a gente é fala seguro. muito de Terra Ronca, que eu sou apaixonada, mas me fala um pouquinho sobre as cavernas lá de Mambaí, como que funciona essa exploração nas cavernas, que tipo de caverna que é. Ah, mas vai ter para tudo que é gosto, viu? Tem para tudo que é gosto. E essas 200 são visitáveis, a gente pode ir? Não, nem todas. nem todas. Tem muitas delas que são exclusivas e fechadas só para pesquisa, né? Outras já não têm um acesso apropriado, outras já, assim, turisticamente não teriam um apelo, né? Como tem, as que são abertas. E a gente está ali sobre o mesmo complexo rochoso do grupo Bambuí, né? Então, o mesmo bloco de calcário que formam as cavernas lá de Terra Ronca, que forma também do Peruaçu, no norte de Minas, Que é lindo lá. é a mesma língua de calcário que forma de Mambaí. E, além disso, a gente tem a característica de estar aos pés da Serra Geral, que é onde tem o Urucuia, que é um dos maiores reservatórios, um dos maiores aquíferos do Brasil. Aliás, genuinamente, no território brasileiro, ele é o maior, né, o maior aquífero, o Urucuia. Então, a gente tem muita nascente de água. E onde tem calcário e tem muita água, aí vai ter caverna, vai ter cachoeira, vai ter rapel, tirolé, tem muita coisa para a gente se divertir. Então, é uma característica muito própria desse nosso território. Então, são cavernas, muitas delas com água, né, muito amplas, porque já é um bloco rochoso ali, já é um senhor bloco, então já tem muito tempo de passagem da água, então que faz com que essa erosão aumente essa cavidade, e aí a gente consegue oferecer uma gama, né, de cavernas ali para todos os gostos, para toda a disponibilidade de aventura, de condicionamento físico que as pessoas tiverem disponíveis. É isso aí, pessoal. Já já a gente vai pro intervalo, já a gente volta com muito mais histórias de Mambaí, porque Mambaí não é só cavernas não, tem muito mais coisa bonita lá pra gente ver. A gente já volta com isso tudo.
Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Levanta a mãozinha, a manga da camisa e vem mostrar o bracinho, lá no postinho vacina faz bem. Protege criança, vovô é vovó, gestante, neném. No vacinou, deu show, a gripe dançou, vacinai também. Vacinou, deu show. 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 Dê um show de proteção contra a gripe. Se você é gestante, idoso ou tem filhos de até 6 anos, vá a um posto de saúde e atualize a caderneta de vacinação. É rápido, gratuito e seguro. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Estamos de volta. O Bruno vai continuar aqui falando sobre as cavernas e já a gente vai falar sobre as lindas cachoeiras de Mambaí. Não é verdade, Bruno? É isso aí. E você estava me falando sobre as cavernas, então tem cavernas que a gente consegue visitar. São cavernas ali do porte, né, de Terra Ronca, de Peruaçu, que é em Minas Gerais. E a sua empresa promove esse tipo de passeio. Os equipamentos, vocês têm os equipamentos, as pessoas que nos conduzem nas cavernas. Isso, Manu, né? Então a gente fornece toda essa parte aí desde de capacetes, de lanternas e acima de tudo uma condução segura, né? Uhum. Porque a caverna ela exige um tipo de comportamento do visitante e do condutor um pouco diferente. É um ambiente diferente do que a gente está acostumado quando vai fazer uma visita, uma trilha para uma cachoeira, uma trilha na natureza, né? Uhum. A caverna é um ambiente extremamente sensível e muitas das vezes só a nossa temperatura já interfere naquele ambiente. Só que Mambaí, como um todo, ela tem um aspecto de segurança que vai se tornar, já vem se tornando referência aí no Brasil todo. A gente tem hoje, e é um programa do qual me orgulho muito de ter participado, que é esse programa que foi proposto, né, pelo Sebrae, em parceria com os municípios, com as empresas de turismo a qual a minha participou, que é esse da Aventura Legal. Uhum. E olha que curioso, essas empresas que participaram desse programa, todas elas saíram certificadas pela BNT. Né? Então a gente recebeu auditoria e esse é o grau máximo de segurança que uma empresa de turismo pode oferecer para o visitante. Uhum. Então hoje Goiás é um dos estados que mais tem empresas credenciadas e Mambaí nesse ponto se destaca assim demais por oferecer uma condução segura, seja em caverna, em atividades verticais, em cachoeira, segura para o visitante. Muito bacana. E como que funcionam as trilhas lá? São trilhas mais tranquilas, mais difíceis? Ou tem para todos os públicos? Tem gente que gosta da aventura, do negócio mais difícil, né? Tem para todo Tem uns gosto, que não minha gostam amiga. de caminhar, não. Eu tô lá na agência, vou atender o cliente. Como que é a trilha? É difícil. Não, tô fora. É. Aí é fácil. Não quero não. Como que é? Tem para todos os públicos. E ainda bem que Goiás e também a nossa região lá, que inclusive é a região turística mais nova, né, de Goiás, que é a região Paraísos do Cerrado, junto com esses municípios que eu mencionei aí anteriormente, Damianópolis, Buritinópolis, Simolândia, Flores e tal, ela tem uma diversidade de acesso muito grande. Agora, é importante frisar que quando a gente fala em ambientes naturais, e a gente fala, olha, o acesso é fácil, não quer dizer que a gente já chega com o carro já direto na cachoeira, né? Não, exige uma trilha, exige minimamente ali um nível, né, de condicionamento físico, de cuidado, de atenção com o calçado, principalmente, porque ir à cachoeira é diferente de ir à praia, né? Então, ir à praia a gente já tem aquela imagem de um cooler na mão, uma cadeira de praia, chinelão, sem camisa. Na cachoeira ela exige um pouco mais de cuidado para que o passeio seja seguro e o mais proveitoso possível. Então, cuidar de ser uma roupa leve, um calçado que você esteja já ambientado, acostumado com ele, mas que promova a segurança, né, dos teus pés. Afinal de contas, é a parte do corpo que a gente está em contato direto com o chão, então exige um cuidado muito grande. E outros cuidados, por ser um ambiente natural,
para ver se não tem um animal, olha, cuidado para onde coloca a mão, é um galho, um tronco, né? Mas tomando esses cuidados, tem cachoeira para todo tipo de condicionamento físico, de gosto, água verde, água azul e água translúcida, tem para todos os gostos. E são quantas cachoeiras lá que a gente pode estar visitando? Olha, Mambaí são cerca e região, a gente tem mais de 10 cachoeiras Uhum. que são abertas ao público, né? E vale a pena até aproveitar a audiência do teu programa e levar uma mensagem importante, é que esses passeios lá em Mambaí e região, eles só podem ser feitos por condutores, né? Por Sim. condutores locais. Por esses atrativos estarem em propriedades particulares, é uma forma que é uma obrigação que os Uhum. proprietários impõem a nós, enquanto empresário, para que esses visitantes só cheguem lá com condutores. Primeiro, para que ele possa ter a garantia de estar recebendo, né? Sim. E na E a verdade, e a segurança. segurança. Na verdade, a segurança é a primeira coisa. E em segundo, também a segurança de que todo investimento que ele fez no atrativo possa ser retornado através do que cada visitante paga, né? Uhum. Então, às vezes, a gente tem algumas pessoas que vão lá diretamente no atrativo, chega lá, dão de cara, né? Então acabam não entrando, acabam se frustrando, Uhum. ou outros que volta e meia chega lá de última hora sem agendar seu passeio anteriormente. Então, ali, pelo menos em Mambaí, 100% dos atrativos são visitados apenas com condutores. Ah, que bacana. No final, a gente vai deixar aqui os contatos, né, para fazer agendamento. E a Preservar Turismo já tá com agenda lá para Mambaí. Em breve eu vou divulgar. Eu tô aqui, ele tá falando, eu tô aqui viajando. Eu vou lá conhecer antes, né? Sempre eu vou para conhecer os locais, né? Mas eu quero levar a galera lá com certeza e conhecer Ai, Mambaí. E qual que é a queridinha lá das cachoeiras? então. Não tem Olha, como menino, comparar, né? Mas qual que é o nome das. mas eu não vou ficar em cima do muro, não, mano. Me É porque essas conte. provocações. É essa que você vai me É, falar que eu quero conhecer. a gente tem muita coisa bonita, né, ali. A gente tem ali da Menópolis, a Cachoeira, Paraíso Cerrado, os Poços Azuis. A gente tem a trilha Itaguaçu. A gente tem, poxa, um lago e fervedouro do Léo, que é algo extraordinário, muito diferente do que a gente está acostumado. Tem a caverna Lapa do Penhasco, lá em Buritinópolis, uma das tirolesas mais altas do país, assim como a Cachoeira da Mata e tal. Rampa de voo livre, para quem quiser, tem lá em Simolândia. A igreja mais antiga do estado de Goiás está no município de Flores. E a gente tem em Mambaí o destino que, na verdade, fez com que toda a região se transformasse numa região turística, que é a Cachoeira do Funil. Que ela leva esse nome porque toda a água corre para dentro de uma caverna. Uhum. E aí a gente, em algumas épocas do ano, é possível acessar a cachoeira passando por dentro dessa caverna. E como se não bastasse, a gente tem nessa cachoeira a atividade de aventura que já foi escolhida a melhor atividade de aventura do Brasil, que é o pêndulo ou balanço da Dani Monteiro, Uhum. né? Que ele consiste em você saltar de frente para a cachoeira e ficar pendulando pela queda d'água. Olha, mesmo para eu que não sou desses aventureiros mais corajosos como os nossos condutores, mas é uma experiência que não tem como O pular, não pêndulo tem é como. na Cachoeira do Funil. Do funil. Eu já tinha pesquisado sobre isso Ah, mesmo. Dá é. pra fazer rapel? Dá para fazer o rapel também. Acima da cachoeira tem uma hidromassagem natural. Durante a trilha, é uma trilha curta, mas ela é uma trilha com labirinto de rochas calcárias, né, que são os castres exumados ali, com uma vegetação muito peculiar, com a mata calcária muito bonita. Então, assim, é um passeio que desde do primeiro passo até a chegada na cachoeira, o Tudo muito lindo. visitante se encanta. E você me falou sobre os proprietários das fazendas, os investimentos. A gente sabe que eles têm ali, lógico, uma intenção de um retorno financeiro, mas lá tem esse cuidado mesmo com a natureza, essa preocupação deles de preservar. Porque para que eles continuem tendo visitante tem que estar bonito, mas assim, precisa Ótimo. preservar, precisa cuidar de verdade, né? Hum. Eles têm essa intenção do cuidado, essa curiosidade do que eu posso fazer para que não seja degradada a natureza? Olha só, Manu, você acabou sintetizando aí toda a tríade da sustentabilidade, né? O que que acontece? O destino, né, o atrativo, ele só vai ser atraente ao visitante enquanto ele estiver preservado. Sim. Ninguém quer ir numa cachoeira, numa praia que seja num rio,
se lá você vê lixo, o lugar todo descuidado, se não tiver segurança. Então, o primeiro passo para que ele continue sendo visitado é que ele seja preservado. Então, o fato dele continuar gerando recursos para o seu proprietário, também para nós, para a agência, para vocês Sim. enquanto emissivo, para a cidade, para o hotel, é desde que ele seja preservado. Então, talvez no início, até mesmo a gente, o proprietário, não tenha entendido isso, Uhum. mas hoje é nítido. E aí a gente tem um acordo muito claro com os proprietários que reforça a questão da preservação e da sustentabilidade, que é, olha, esse atrativo a gente vai continuar pagando por ele, desde que essa área, e a gente consegue delimitar uma área, Uhum. isso hoje já pode ser perceptível até por fotos de satélite, que esses locais onde a gente atua, né, com visitações turísticas, estão mais preservados hoje do que há 20 anos atrás. Olha que legal isso, né? E parece ser, tipo assim, normal, né? Ah, precisa preservar para visitar. Mas ao contrário de muita gente, que as pessoas pensam, né? Meu depoimento que eu vivo isso, pessoal, a gente vai em muito lugar turístico que tá destruído. É lixo, é desmatamento, a gente Sim, vai percebendo que tá ganhando ali dinheiro, muito dinheiro, mas está destruindo tudo, né? É por isso que eu justamente. perguntei, fiz essa provocação, porque infelizmente há lugares lindos que Tem estão mesmo. acabando porque muita gente não tem esse manejo, esse Uhum. cuidado. É uma pena, mas é uma constatação, inclusive em locais próximos a nós, em que a visitação, se ela for desordenada, se ela não for controlada, ela acaba por condenar aquele atrativo e isso não se sustenta no médio, no longo prazo, né? A natureza não suporta, Não né? suporta. E se ela não suporta, ela vai deixar de ser atraente. Do ponto de vista ambiental, é um dano, muitas das vezes, irreversível, mas é também um dano muito grande econômico para aquela Sim, localidade, né? com certeza. Porque uma cachoeira, como a Cachoeira do Funil, ela está dentro de uma propriedade de uma área de proteção, de reserva de mais de 16 famílias. Então são 16 famílias que têm sua renda sendo complementadas graças a esse atrativo turístico. Uhum. Então não é só o atrativo, e a gente tem também uma cadeia de hotéis, de restaurantes, de guias, de empresas que também só se mantém enquanto esse atrativo estiver preservado. Então, para nós do turismo, enquanto trade, enquanto apaixonados também, acima de tudo, o olhar da preservação ele não pode se distanciar jamais. E é um cuidado compartilhado, né? Guias, empresas, nós, né? Eu da Sim, Preservar Turismo aqui de Goiânia tenho que ter essa consciência de sim. chegar lá e as pessoas também preservar, Já vai não doutrinando ali eu no já vou aqui. ônibus, né? Olha, tenha Já vou lendo o cuidado. beabá já pra galera. Eu já tenho esse costume sempre de falar que a gente tem que preservar justamente pra Sim, gente dar continuidade e nós viemos da natureza, né? Então a gente precisa dela pra sobreviver. com certeza. Daqui a pouco ela cansa de nós, faz igual fez com os dinossauros aí, já E pensou? acaba com Varre tudo. do mapa e fala, não, deixa vir outra coisa boa aí, que esses daqui estão torrando minha paciência. E me fala um pouquinho sobre as hospedagens, porque também lá tem hospedagens lindas, né? Sim, olha, nesses 20 anos, Segura só um pouquinho, Bruno, a gente já volta para falar sobre as hospedagens de Mambaí. Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não, isso só em Goiânia. Antes, marcar um procedimento médico em Goiás era assim. Mas graças à regionalização da saúde feita pelo governo, isso vem mudando para melhor. Se vive de perto mais policlínicas, atenção e cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o CORA, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro.
Estamos de volta. O Bruno estava falando aqui pra gente sobre as hospedagens, né? Ia começar a falar sobre as hospedagens. Bruno, quando eu procurei você para saber de Mambaí, eu vi que você me mandou lá lugares lindos, as hospedagens maravilhosas, mangalôs. Me fala um pouquinho aí, quando a gente for para Mambaí, onde a gente vai ter nosso descanso, a nossa pousada. Eu vi que tem lugares lá maravilhosos. Olha, Manu, é muito bonito de poder observar durante esses 20 anos a evolução da hotelaria em Mambaí, né? E olha só que pertinho de Mambaí a gente tem um ícone que às vezes não é tão divulgado, mas é muito importante no meio, que é ali a pousada da Trijunção, que ela se encontra inclusive no marco que divide esses 3 municípios, uma pousada Bacana. de safari de altíssimo padrão, né, com campo de pouso e tal. Depois pesquisa aí que vocês vão ver, de uma gastronomia muito, 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 muito boa. E em Mambaí mesmo também a gente percebeu uma evolução muito grande. Quando a gente começou, praticamente só tinha o hotel da minha tia, minha saudosa tia Iva, que era o Hotel Bahia, né? E a gente tinha muitas dificuldades, porque além da oferta ser pequena, a diversidade também era muito pequena. Uhum. Aí hoje não, hoje a gente já tem hotéis econômicos, né? Para quem quer ali guardar e gastar mais com umas experiências do que com hospedagem. A gente tem hospedagens mais confortáveis, com piscina, tem chalés, tem bangalôs. A gente tem hospedagens de experiência ali em container, no meio do mato, com uma experiência imersiva bem bacana. Tem hotéis que conseguem receber grupos grandes com um nível de conforto muito alto e tem muita coisa já na agulha para sair. Tá ali já nos finalmente. A gente deve ganhar aí em breve, acho que até o final do ano aí, de 2 a 3 empreendimentos, também com um padrão altíssimo e um grau de requinte, de charme, né, de acolhimento muito grande. Então, Mambaí hoje ela tem opções ali para todos os bolsos, para todos os gostos, e isso faz com que o destino se fortaleça ainda mais, porque você consegue atrair um público muito diverso, né? Todos vão na mesma cachoeira, todos vão realizar as mesmas trilhas que quiserem, mas podem escolher o conforto de como vão dormir. E isso é muito interessante, igual você falou, porque é para todos os públicos e os bolsos, né? Porque tem gente que quer gastar mais, quer gastar É, menos, quer ter uma experiência mais imersiva, né? Muito verdade. interessante você falar sobre isso. Essa pousada que você me falou, que tem os bangalôs, é onde vocês também, a gente aluga, vocês até promove uma festa Um lá, um luau. jantar, um luau. Isso foi me Pois é. oferecido, eu aceitei, viu, Ah, gente? ela é Quem viajar esperta. comigo, ó, com a Preservar Turismo na nossa viagem, a gente vai ter tudo isso que ele vai contar agora. Pois é, e além desse espaço, que é um espaço muito agradável, muito bonito, nesse luau, além de uma música ao vivo, super agradável, tem também um jantar temático. Esse jantar temático a gente vai estar fazendo especialmente para toda a galera da Preservar Turismo, para selar, né, essa primeira viagem de muitas. Então a gente vai ter um luau ali, que é o momento da galera confraternizar, falar um pouco de como foi o dia, né, de que elas esperam. E é onde também as pessoas falam e trocam experiências sobre outros lugares que Sim. já foram. Então, oferecer esse tipo de oportunidade é oferecer e fortalecer também o turismo, para que essas pessoas continuem viajando, trocando informações e celebrando de fato, né? O fato de estar em Mambaí, que quer queira, quer não, é uma cidade que está numa das regiões economicamente mais complexas do estado de Goiás. Só que ao Sim. mesmo tempo também está numa das regiões mais extraordinárias do planeta. Como diz um querido amigo Toquinho, depois que ele me falou isso, nunca mais essa palavra extraordinária saiu da minha mente, né? Então, poder oferecer para as pessoas que vão a Mambaí esses mimos, esse conforto, nos enche de orgulho também, porque são pessoas que vão visitando a nossa casa e que saem ali com uma experiência, uma recordação que dificilmente vão poder esquecer. E importante também essa ação de vocês, porque gera muito emprego para o pessoal de Mambaí, né? Com certeza. Essa Justamente. capacitação, tudo isso vocês oferecem para eles. Sim, e a gente está falando da atividade econômica que mais distribui renda de maneira democrática, pelo menos a que eu Uhum. conheço, que é o turismo. A partir do momento que chega
a preservar turismo ali. Gente, tá ganhando a gente, tá ganhando o guia, o hotel, o restaurante, a padaria, a farmácia, o supermercado. Então, a teia, né, as relações com que esse dinheiro corre é muito grande. Uhum. Então, às vezes, a gente vê atividades que movimentam somas maiores, né? Como o agronegócio, e não tenho nada contra, mas é só uma comparação, que às vezes movimentam grandes somas, mas às vezes a gente tem dificuldade de ver onde que está aquele dinheiro, né? Aham. De fato. Já no turismo, não. No turismo, você vê, ele é muito, muito esparramado. Então, a gente consegue ver e a comunidade consegue viver todas essas benéficas do que o turismo leva para o destino. Se você pudesse falar uma frase, assim, para você traduzir Mambaí, uma coisa do seu coração, assim, o que que você diria sobre Mambaí? Isso desde que você iniciou, alguns dias Rapaz, atrás, ninguém nunca me Bruno. fez essa pergunta. Eu não vim preparado para essa, não. Eu sou emocionada, gente, eu sou canceriana, acabei de fazer aniversário. Que dia? Dia 4 de julho. 3 de julho. É? Tá explicado. Pronto. Tá Então explicado. vai ser fácil, Bruno. Vamos Ó, o lá. canceriano também, ó, um canceriano perguntando para outro, me fala, o que que você pensa de Mambaí, o que que você sonha, o que que você almeja, porque eu sei que por mais que Mambaí tá ali crescendo, já tá bem, com certeza você ainda tem Sim, sim. vários passos, né, e sonhos para Uhum. alcançar. O que que me fala do seu coração? Olha, Manu, inclusive, né, a gente carrega aqui no O peito, nome. né, com muito orgulho, não é à toa. E olha porque para ouvir isso de um baiano é muito difícil, porque baiano também é bicho muito apegado à terra, né? Mas quando se trata de amor, quando se trata de coisas boas, o coração sempre tem espaço, né? Então, a Bahia tem um lugar especial no meu coração, mas Mambaí é de fato a terra com a qual eu me identifico muito. E toda vez que a gente começa a ver um visitante chegando na cidade, que posta uma foto, e muitas das vezes, dada a correria, eu não consigo nem ter contato ali com aquela pessoa, né? Uhum. Mas eu vejo que ele gostou, que ele curtiu. E acima de tudo, e isso é o que ficou até hoje mais forte em mim, é perceber o quanto que o turismo elevou a autoestima da população. Então, antigamente as pessoas de Mambaí vinham a Goiânia e aí perguntavam para elas onde é que elas eram, elas falavam: "Ah, sou de Mambaí". A povo: "Onde?". "Não, eu sou de Posse, de Alvorada", né? Tinham muito receio de poder Uhum. falar, as pessoas não entendiam. E hoje, quando alguém de Mambaí viaja, e eu ouço muitos relatos disso, de onde é que você é? Eu sou de Mambaí, quer ver como é que minha cidade é linda? Abre o celular, mostra Muito foto orgulho. e coloca. Então, e eu que pude vivenciar, né? Assim como o Emílio, na época, começou junto comigo, a gente sempre conversa e fala isso, a gente poder ver que hoje a autoestima da população foi transformada pelo turismo, eu acho que o meu propósito de vida, ele tá alinhado, ele praticamente foi alcançado, nesse Mas ó, sentido. Bahia, não fica com ciúme não, porque o coração dele tem espaço aí Tem pra Bahia espaço, tem também. espaço. Mas isso aí é muito bacana, né, você falar sobre isso. Eu te perguntei dessa forma, porque eu acho que quando a gente tem um propósito de vida, Sim, é tudo diferente. Então a é, gente tem uma intenção, a gente tem uma energia e a gente pensa no coletivo, né? Que eu vejo com tudo que certeza. você fala aqui, você fala no coletivo, né? Você podia falar a minha agência, a minha Uhum. profissão, mas sempre você tá falando no coletivo, isso é muito importante. E é uma lição que o turismo nos deixa, né? Sim, Diferente de outras áreas, o turismo, se ele não tiver alinhado com todas as outras áreas que influenciam, que impactam na não atividade, faz não sentido. faz sentido, né? Não adianta eu oferecer um serviço magistral na minha agência, mas aí ali na pousada pecou um pouquinho, Sim, ali no restaurante. Então é a preocupação com o todo, e o todo também se preocupa com a gente, sim. né? E o Então é uma ecoturismo ele troca. ensina bastante, né? Eu trabalho com grupos, então a gente Sim. hoje eu já tô aqui com as malas prontas, a gente vai para o Jalapão. Eita! E assim, o coletivo ele ensina muito, porque são pessoas diferentes e aquele momento ali de você estar trocando ideia com muitas pessoas, então a gente aprende muito, né? A Aprende. gente aprende que a gente não é só,
que a gente precisa do outro, né? É Verdade. o óbvio, mas que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia corrida, a gente é um pouco egoísta, não quer dividir, não quer compartilhar, não quer Com ajudar. certeza. E eu acho que o turismo, o ecoturismo, principalmente para as Verdade. comunidades, é muito, muito bacana, Com né? certeza. É muito isso, né? É oferecer a mão para transpor um obstáculo, é Quer ser abrir mão do junto. orgulho e também aceitar aquela mão, aquela ajuda. E depois é de uma mão dessa, de um compartilhamento desse, eu tenho certeza que você observa a quantidade de amizades que surgem, né, Sim. nas viagens e amizades e relacionamentos. A gente já tem casos, né, de pessoas que se conheceram em Mambaí, que casaram e hoje a gente faz parte da história dessas pessoas e de amizades que permanecem aí durante esses 20 anos de história do turismo na cidade, permanecem vivos até hoje. Então, eu acredito muito que é uma missão de vida, é um propósito de vida, tanto o seu quanto o nosso, esse de juntar pessoas, né, criar conexões e continuar produzindo histórias maravilhosas aí. E como que funciona essa parte de turismo de base comunitária? Às vezes tem ali uma dona de casa que quer fazer um restaurante ou uma pousada. Vocês têm esse incentivo? Vocês Sim. vão lá? Vocês fazem a orientação? Como que Pois funciona? é, e aí, falando agora um pouco até mais como secretário, é uma área que a gente tem que atentar bastante, Sim, porque a gente sabe que são pessoas que têm muita vontade de ser inserida, né, no trade turístico, mas às vezes falta um treinamento, às vezes a capacidade de investimento não é adequada. E hoje o turismo ele aceita simplicidade, ele aceita uma série de coisas, mas ele não aceita improviso, sim. ele não aceita uma qualidade de um serviço sendo prestado de qualquer maneira. Então nós, enquanto poder público, a nossa obrigação é de preparar essas pessoas e de oferecer as ferramentas que seja facilitar com que elas acessem um crédito, com que elas acessem treinamento e conhecimento, para que, acima de tudo, o seu negócio possa ser um negócio que consiga prestar um serviço bom, né, ali em linha com a expectativa do visitante e também que o seu negócio possa ser duradouro. Porque a gente tem que ter muita responsabilidade, Manu, quando alguém nos procura e fala que quer investir no turismo, porque às vezes ali é um sonho, é um dinheiro que foi juntado da vida toda da Sim. pessoa. E a gente fala: "Não, vai lá, coloca, vai ser legal Para a essa própria pessoa cafeteria", não se para a frustrar, né? própria pessoa não se frustrar. Precisa desse suporte. Precisa. Então a gente mesmo lá em Mambaí, na Secretaria de Turismo, agora a gente está trazendo a Sala do Empreendedor Que para bacana. junto, né, do CAT, então é uma ação da Secretaria de Turismo. A gente está levando também o Goiás Fomento, que é justamente para atuar nessas frentes, né. E nisso quem é que ganha? Ganha a comunidade, porque você tem mais dinamismo econômico, você consegue ter mais empresas envolvidas. A pessoa que chega lá, às vezes, muitas das vezes em Mambaí, chega com um potencial de poder gastar X, mas às vezes a cidade não oferece esse potencial, a Uhum. pessoa volta com dinheiro no bolso, sendo que poderia ter gastado mais, né. Então, é cuidar disso, para que essas iniciativas empreendedoras sejam duráveis e que a prestação do serviço seja o melhor possível para que esse visitante volte, Indique. esparrame, indique e a gente possa ver a preservar turismo lá pelo menos uma vez por mês. Com certeza, eu vou em breve, a gente estará lá, né, para visitar. E para estar indo lá para Mambaí, de preferência com a Preservar Turismo, né, com a agência, mas às vezes a pessoa quer ir com a família durante a semana, num momento ali que Uhum. não tem uma excursão que está indo para lá, aí entra em contato direto com vocês, vocês conseguem fazer esse serviço especializado, assim, para grupos menores ou individual? Isso, a gente atende todos os dias, né. Sim. O que a gente indica é de procurar um parceiro, igual aqui a Preservar Turismo, em Goiânia, ou seja, em Brasília, porque a comodidade é muito grande em relação a formar a O todo formatar da o viagem, todo, né. a questão do transporte, né. Uhum. Mas, às vezes, a pessoa só pode viajar naquela data, então naquela data não tem nenhum parceiro que ofereça a possibilidade dela viajar, a gente atende todos os dias, consegue, né, prestar todo esse serviço aí, e a gente só aconselha que tente agendar com antecedência para que a experiência possa ser a melhor possível. Sim, agendando, não tem problema nenhum. Não tem, se chegar também de última hora, a gente vai acolher,
mas aí corre o risco de naquele dia não conseguir fazer o passeio que você queria, só no outro dia, porque a gente está falando de natureza, né? Então, Sim. e muitas das vezes também os guias, eles são em Mambaí, todos os guias, né? Eles são ligados às agências de turismo, então a gente não consegue contratar um guia fora da agência, também é uma característica da cidade. E diferente de lugares como a Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, que você às vezes vai com aquela ideia de: "Não, vou chegar lá e E vou vejo o que contratar um faço. guia e Uhum. vejo o que faço". Então Mambaí ele exige um pouquinho mais de planejamento, mas a recompensa vale a pena. Com certeza. E lá em Mambaí, vocês, além dessa diversidade aí tem pousadas, cachoeiras, tem como que é a estrutura da cidade mesmo, assim, como um todo? Supermercado? Porque, assim, quando eu fecho uma viagem, o pessoal já pergunta: "Tem supermercado? Tem padaria?" Até shopping a galera pergunta, gente. É, o pessoal Sei é como é. exigente, mas assim, porque às vezes a gente vai ficar mais dias, a pessoa quer Uhum. comprar alguma coisa. Como que é a estrutura da cidade, assim, para receber, além Ótimo. desses específicos do turismo? Ah, ótimo, ótimo. E essa é uma pergunta que ela sempre anda junto do viajante mesmo ali, né. Então, Mambaí é uma cidade pequena, né, com Uhum, todas as características de cidade pequena, só que ela conta com uma rede hoteleira muito boa, né, sim. hoje ela consegue atender desde os mais exigentes, a também a galera que procura ali mais economia. Então, você vai ter você vai encontrar algo em linha com o que você imagina. Agora, é uma cidade pequena, então às vezes você não consegue ter uma oferta gastronômica, assim, variada, como a gente encontra em Pirinópolis, Uhum. dado o porte da cidade e dado também o tempo do turismo, que para 20 anos de turismo é considerado muito pouco tempo, né. Mas vocês vão comer bem, vão ter experiências boas, mas a gente tem compromisso de passar essas informações, principalmente na gastronomia, de que as experiências, a variedade gastronômica ela é mais reduzida do que em grandes centros, óbvios, Uhum. do que também em centros turísticos consagrados, Mas nada que como impeça de acolher, né, de sim, ofertar. não, sim. E quanto a supermercados, farmácias, né, hospitais, tudo isso aí a gente tem uma rede de serviço que está muito apta e acostumada a receber e lidar bem com o visitante. E já tem vários projetos de expansão, né. Ô, minha amiga, aí ó, e você que O é que é bom pode ser empresário, melhorado, com e vai certeza, melhorar. tiver interesse de investir, nos procure, procure a Secretaria de Turismo que você vai se surpreender. Isso aí, pessoal, aguarda um pouquinho aí, não saia que a gente já volta com mais assuntos aí sobre Mambaí. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Meu nome é Indiara, né? Indiara Assunção. Eu gosto muito de morar aqui em Lusiânia. Aqui em Lusiânia ficou muitos anos sem um hospital, sem uma maternidade. O momento já é delicado. Você ainda tem que passar por isso, preocupar com isso na hora do bebê nascer. Então, a maternidade aqui fez total diferença. Eu entrei em trabalho de parto, né? Acho que não demorei 2 minutos para chegar no hospital. Porque eu moro na rua do hospital praticamente. E foi tudo bem, meu filho nasceu bem, tinha pediatra para receber ele na sala do centro cirúrgico, tinha enfermeira, tinha os médicos, tinha tudo que ele precisava ali. Uma saúde regionalizada, mais próxima e que melhora a cada dia. Uma conquista que Indiara e o povo goiano não querem perder. A ser mãe é uma bênção, né? É uma dádiva. E eu muito obrigada por ter cuidado tão bem de nós, do Heitor, de mim, de todos. Muito obrigada. Goiás segue em frente no caminho seguro. Estamos de volta. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? A gente conversou aqui bastante sobre Mambaí. Foi um bate-papo muito bacana com o Bruno. Quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite. Em breve estarei lá e vou compartilhar com todos vocês
Mambaí, depois ainda vou levar vocês lá, pode ter certeza. Bruno, satisfação, fiquei muito feliz de saber mais sobre Mambaí. Que Vou bom. lá pessoalmente, com certeza, te procurar, você vai me apresentar Mambaí pessoalmente. E deixa o contato aqui, qual que é o nome da sua agência? Ó, vai ser uma alegria, Manu, receber você e todos, né, que queiram conhecer Mambaí e região. A Mambaí Adventure está lá pronta, de portas abertas, braços abertos, para receber e acolher e mostrar para vocês um cantinho tão especial que a gente ama tanto, né? E além da minha empresa, eu faço questão de deixar aqui também o Instagram institucional da cidade, aproveitando o teu espaço aqui, gentilmente cedido, que é o Visite Mambaí. Então lá também tem algumas informações. O nosso também, o nosso Instagram, o @Mambaí_Adventure, tem fotos, tem um monte de coisa legal ali. Eu tenho certeza que assim como o Manu, vocês vão dar uma olhadinha e vão querer nos visitar. Isso aí, pessoal. Fiquem ligadinhos no Alô Turismo, que em breve a gente vai viajar para muitos outros lugares bacanas.